Nas profundezas do Brasil, onde as estradas de asfalto dão lugar a caminhos de água, existe um rio que não descansa. Um rio que serpenteia por entre florestas densas e povoados esquecidos pelo tempo. Suas águas escuras guardam segredos antigos, memórias de vidas que ali começaram e terminaram. E às vezes, em noites sem lua, ele devolve o que tomou. Os moradores das margens, homens e mulheres cujas vidas são regidas pelas cheias e secas, chamam-no por um nome sussurrado com respeito e medo: o caminho dos mortos. Eles dizem que há noites em que um som peculiar quebra o silêncio. O som rítmico de um barco que rema sozinho contra a correnteza. Adentramos este universo misterioso, onde o folclore e a realidade se confundem nas brumas da madrugada. Aqui, nas margens deste rio, encontramos comunidades ribeirinhas que vivem uma vida simples, em harmonia e temor com as águas. Casas de palafita se equilibram sobre o leito e canoas são o principal meio de transporte, amarradas a estacas como cavalos fiéis. Foi aqui que ouvimos pela primeira vez sobre a lenda que assombra gerações. Conversamos com um dos moradores mais antigos, um senhor de pele curtida pelo sol e olhos que já viram mais do que a maioria de nós. Com a voz trêmula, ele compartilhou o que todos ali sabem, mas poucos ousam dizer em voz alta. A gente sabe quando ele passa, ele nos conta, olhando para o horizonte líquido. O rio fica diferente, não tem ninguém, mas a água mexe. A gente escuta o rangido do remo, só que não tem remo nenhum. É um som seco, de madeira velha. É ele. Este fenômeno é conhecido por todos como o barco sem remeiro. Uma aparição fantasmagórica, um espectro das águas que, segundo a tradição, surge apenas nas noites em que as nuvens ou a névoa densa escondem por completo o brilho da lua. Não é uma lenda para assustar crianças, mas uma crença profunda, enraizada na experiência coletiva de quem vive e morre por este rio. Para entender a origem desse medo, mergulhamos nos relatos que atravessam décadas. O mais antigo e detalhado vem de um pescador solitário chamado Adalto. Numa noite de trabalho, enquanto amarrava sua pequena canoa ao entardecer, ele viu a névoa subir do rio de forma anormalmente rápida e espessa, engolindo a paisagem. Foi então que ele ouviu um barulho de água sendo deslocada, um barco se aproximando. Mas quando seus olhos buscaram a origem do som, o que ele viu gelou seu sangue. Não havia ninguém. Apenas uma embarcação antiga, de madeira escura e gasta pelo tempo, movendo-se firmemente contra a forte correnteza, como se impulsionada por uma força invisível. O som era inconfundível. Água batendo no casco e o chiado característico de remos mergulhando e saindo da água. Em suas próprias palavras, seu Adalto descreveu a cena que o assombraria para sempre. O barco vinha devagar, sem ninguém, mas eu juro, tinha um vulto dentro, uma sombra mais escura que a noite, como se alguém estivesse ali de pé e me olhasse. Senti um arrepio que nunca tinha sentido na vida. Não era vento, não era frio. Era medo puro. Fiquei paralisado. Só consegui rezar baixo até ele passar e sumir na névoa. O relato de Adalto não é um caso isolado. É o pilar de uma série de histórias semelhantes, contadas de pai para filho. Fascinados e céticos, decidimos investigar. Se o barco sem remeiro é real, algum vestígio ele deve deixar. Nossa equipe de campo, equipada com tecnologia de ponta, montou um acampamento estratégico em uma curva do rio, conhecida por ser um ponto frequente de avistamentos. Instalamos câmeras de alta sensibilidade, sensores de movimento e microfones direcionais capazes de captar até o menor dos ruídos. Queríamos uma prova, uma imagem clara, um som inequívoco. Contudo, as tentativas de registrar o fenômeno sempre terminavam de forma frustrante e inexplicável.
As noites passavam em vigília. Nossos equipamentos, que funcionavam perfeitamente durante o dia, apresentavam falhas bizarras após o anoitecer. Baterias se esgotavam em minutos, câmeras desligavam sem motivo aparente e os microfones, em vez do silêncio da mata, captavam estática e ruídos estranhos, sussurros indecifráveis que os nossos softwares não conseguiam limpar. As poucas imagens que conseguimos salvar mostram apenas a superfície escura da água e, por uma fração de segundo, um vulto branco, etéreo, deslizando rapidamente, sem perturbar a água como um barco normal faria. Era como tentar fotografar uma memória, um fantasma. Até que na última noite de nossa expedição, o rio decidiu nos mostrar algo. A lua estava completamente encoberta. A névoa era um muro branco e impenetrável. O silêncio era total. De repente, nossa câmera noturna, a única que ainda funcionava, captou o reflexo fraco de nossas lanternas na água. E então, o som. Primeiro, baixo, quase imperceptível. Depois, mais claro, mais próximo. Crack, crack. O som inconfundível de remos de madeira cortando a água. Lento, constante, metódico. A névoa pareceu engrossar ainda mais ao nosso redor. E através dela, a câmera registrou. Não uma forma nítida, mas um contorno, uma silhueta escura, passando lentamente em frente à lente. Não havia motor, não havia velas, não havia remador. Apenas o movimento e o som. É nesse momento que a lenda ganha sua força mais aterrorizante. Os ribeirinhos dizem que o barco não navega à toa. Ele tem um propósito. Dizem que ele transporta as almas daqueles que tiveram uma passagem abrupta, os que se afogaram nas águas traiçoeiras do rio, os esquecidos, aqueles por quem nenhuma reza foi feita. Uma barca funerária para os que não tiveram despedida. E a parte mais sombria da crença é o aviso. Quem escuta o som dos remos, quem vê a sombra passar, não é apenas uma testemunha. Está sendo observado. Está sendo chamado para a próxima viagem. O som do remo é um convite que não pode ser recusado. Ao amanhecer, a névoa finalmente se dissipa, como se nunca tivesse existido. O sol nasce, pintando o céu e as águas com cores quentes e tranquilas. O rio volta a ser apenas um rio. O silêncio é quebrado pelo canto dos pássaros e pelo som da vida que retorna às margens. Mas algo é diferente. Encostado suavemente na margem, a poucos metros de nosso acampamento, repousa um barquinho. Vazio, antigo, sem corda que o prenda, sem dono à vista. Ele não estava ali na noite anterior. Chegou em silêncio, trazido pela correnteza ou por algo mais. A imagem final nos deixa com uma reflexão profunda sobre os mistérios que persistem em nosso mundo. Talvez a ciência não tenha todas as respostas. Talvez existam forças e histórias que só podem ser compreendidas pelo coração e pela tradição. A lenda do barco sem remeiro continua viva, navegando nas águas escuras da memória e da imaginação. Porque há barcos que não precisam de remos para encontrar seu destino. E há caminhos escuros e silenciosos que só os mortos conhecem. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada ao coração do mistério brasileiro. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais lendas e lugares esquecidos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário nos contando o que achou. Até a próxima.